Boa noite, estamos aqui para mais uma live pela Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, neste momento de vibração pelo nosso planeta, por nós mesmos. E enquanto isso, que nós vamos juntos vibrando, vamos utilizando esse momento para um momento de reflexão, de meditação. Bom, agora sim, 18 horas aqui para mim. Então, é o momento de nós iniciarmos a nossa atividade. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí, né? Então, vamos começar com os nossos recados. Lembrando da campanha de doação de livro espírita, ainda está de pé. Vamos lá, meus amigos, vamos ajudar. Estamos querendo ter um tanto de obras razoáveis, né, para fazer a nossa feira espírita, mas ainda acho que nós até a última a notícia que eu tive, ainda estávamos com poucos livros, então impossibilita da gente encerrar essa campanha e ela vai se estendendo até realmente a gente conseguir fazer essa feira, né? Então quem puder doar, ajudar compartilhando, né? Por favor. Lembrando, né, que domingo agora, dia 3/10, nós teremos o Cine Espírita com o filme Kardec, em homenagem, né, ao seu nascimento, que também foi no dia 3 de outubro. Então, todos estão convidados, nós estamos ainda mantendo os espaços na casa, né, o uso de máscaras, álcool em gel, então ainda está tranquilo, né? Estamos respeitando todas essas condições, estamos fazendo tudo dentro do esperado, do recomendado, tá? E também no dia 6/10, quarta-feira que vem, nós vamos iniciar um trabalho presencial, que é uma palestra espírita às 20 horas, lá na Casa Espírita, e posteriormente o passe magnético, tá? Então, quem quiser também ajudar a divulgar esse novo trabalho, porque às vezes a pessoa não pode ir de final de semana, então a gente consegue colocar mais um dia da semana aí para quem estiver precisando, né? Temos como atender. E dia 9/10, no próximo, não esse sábado, no outro, dá início então ao mês de outubro a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é todo segundo sábado de cada mês, né? Então, dia 9/10, a campanha Fraternidade Alta de Souza. Então, quem puder nos ajudar, doando mantimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, nós montamos cestas, né? E entregamos para as famílias cadastradas que esperam por essas cestas todos os meses. Então, neste momento, vamos tranquilizando o nosso corpo, a nossa mente, e nos unindo aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que vão agora nos fortalecendo, nos harmonizando, nos equilibrando, para que realmente possamos refletir, abrir a nossa mente, a nossa consciência, para uma reflexão mais voltada para o nosso dia a dia, onde nós podemos melhorar. Que assim seja, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Vânia, obrigada. Bom, hoje o tema é leis de liberdade, né? Então,
É uma das leis morais do Espiritismo. E será que nós exercemos essa lei de uma forma adequada, entendendo como ela funciona, né? Só que não, como dizem agora, né? A gente ainda se compromete muito, se confunde muito, né? Então, essa lei, ela está no capítulo 10 do terceiro livro, é isso? Isso, do livro terceiro do livro dos Espíritos, né? E aqui então os Espíritos vêm trazendo muitas respostas para nós. E essa lei de liberdade, ela aborda a questão da escravidão, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio. E aí eu escolhi alguns trechinhos para ler para a gente comentar, né? Então a primeira pergunta, 825, ela fala assim: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Então será que em algum momento da nossa vida a gente vai ter absoluta liberdade, né? Aí, resposta dos Espíritos: não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. Ou seja, né? Nós podemos ir, a nossa liberdade pode ir até onde começa a do outro. E logo nós esbarramos na liberdade do outro, né? A segunda pergunta até coloca assim: e que condição que o homem poderia gozar então de liberdade absoluta? E a resposta é: do eremita no deserto. Ou seja, se nós estivéssemos completamente isolados, nós poderíamos gozar de liberdade absoluta, mas aí nós também infringimos outras leis, né? Que é da sociedade, lei de sociedade, e aí vai, né? Então, ou seja, a lei de liberdade, ela acaba sendo uma liberdade vigiada, né? Para nós mesmos. Só que será que nós somos livres? Né? Se a gente for pensar assim no mundo de hoje, não só pela nossa consciência, pelas nossas ações, será que nós somos livres? E aí quando fala sobre o outro item da escravidão, que é um item que eu gostaria de parar para a gente refletir, é a seguinte: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Resposta: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Hoje não existe mais escravidão, né? Será? Hoje nós não temos mais um senhor. Mas hoje existe uma escravidão que todos nós estamos inseridos, que é a escravidão de consciência, né? É uma forma velada de se manter ainda a escravidão. Então, muitas vezes nós não percebemos essa escravidão que é nos colocada. E essa escravidão está o quê? Nesse mundo, né? Nessa sociedade em que nós estamos inseridas e a gente não percebe. Vou contar uma história para a gente poder refletir um pouco sobre essa situação, né? Alguém foi nessa pandemia no banco fazer alguma coisa lá no banco? Quem foi vai me entender, né? O que eu vou dizer aqui, como que a gente vai poder refletir sobre isso. Eu tive que ir 2 dias dessa semana, inclusive, no banco, né? Então eu comecei a olhar aquela situação. Primeiramente, a gente fica 1 hora na fila para o lado de fora. Quando o banco é grande, consegue ficar no ar-condicionado, senão a gente fica
lá para o lado de fora, e ali fica idoso, fica deficiente. Se começa a dar aquele sol que tapina, né, que tá ali em cima, começa a bater sol em todo mundo e o banco fecha 1, 2 horas da tarde, hora que o sol tá bem quente. E ficam todos ali, mais ou menos por volta de 1 hora, para esperar pegar a senha ou receber uma triagem, né, do que precisa, de documentação que precisa para resolver lá dentro. Muitas vezes, esse horário de pegar a senha coincide com o horário de fechamento do banco. Aí eles dão um jeito, coloca todo mundo lá para dentro, aí não tem problema, né, de distanciamento, e aí vai, porque precisa fechar o banco, né? E naquilo as pessoas começam a se sentir um pouco abusadas, né, destratadas. Eu vi uma senhora amamentando o filho em pé no colo, na fila, com outra criança ao lado. Então a gente começa a ver que realmente lei de igualdade está muito longe da gente ter, mas hoje é lei de liberdade, né? Só que a lei de igualdade, ela está entrelaçada, apesar que eu sempre falo, né, que para mim as leis morais, as leis divinas, ela é uma trama, né? Para mim é uma trama, como se fosse um xadrez assim, mas com 1000 cordas, onde quando a gente encosta numa corda, essa corda vibra, e a física quântica explica assim, ela vibra e com isso a gente acaba tendo aquela frequência, aquela sintonia, e quando a gente tem o entendimento daquilo, a gente é puxado, né, para uma outra vibração que vai vibrando de acordo também como a gente está. Mas enfim, então tudo está interligado, né? E nessa situação, eu vi o guarda, né, o vigia ali olhando, vendo a senhora em pé com a criança na mão, segurando a bolsa e dando de mamar, porque a criança estava chorando com fome, né? Ela não entende que aquele momento ela tem que segurar as pontas como a gente, independente se você está com fome, se não está, se está com sede, se está com calor. E aí depois, então, a gente acabou entrando e lá ficamos por mais um tempo. E os ânimos começaram a esquentar, porque o funcionário tinha que sair para almoçar e nisso não ficou ninguém para atender, porque era uma pessoa no caixa e 2 na gerência para atender todo aquele pessoal, né? E os ânimos começaram a se exaltar, as pessoas nervosas, e começou a reclamar. A atendente da gerência também já não aguentava mais, começou, né, atacar o próprio cliente. Então, eu só sei que o negócio ficou num calor assim, e eu fiquei pensando, gente, está tudo errado, né? E as pessoas não conseguem ver essa questão. Por quê? É o que se sente ofendido, ele precisa colocar para fora que ele não está satisfeito com aquilo. Só que a gente percebe que o próprio atendente também não está satisfeito com aquele momento. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que será esse cara chegando na casa dele, né, sendo fuzilado por energias, a gente que é aqui espírita. Então, a gente sabe quando uma pessoa manda um pensamento pra gente, é um tiro, é um fuzilamento ali, né? Como que ele chega em casa? E para quem que ele vai falar isso? Tem o gerente, tá? Mas será que o gerente, ele tá muito preocupado em resolver esse problema? Ou talvez em algum momento da vida ele esteve preocupado. Mas de tanto ele não receber apoio do seu superior, ele acabou então deixando por isso mesmo. Bom, essa história é só para a gente refletir sobre essa lei de liberdade, né? Imagine, hoje, quem trabalha para uma empresa de grande porte é só um número. Hoje, cada vez mais, nós somos um número, né? Então, se você não está satisfeito, você escuta isso do seu superior. Se você não está satisfeito, a porta é serventia da casa, né? A porta da rua é serventia da casa. E aí, isso nos põe a entender
que realmente nós não estamos livres. Nós estamos vivendo uma prisão. A própria condição que a sociedade hoje está estabelecendo é de prisões. E nós vamos de forma adormecida aceitando isso. E eu não estou aqui para falar que nós então temos que fazer uma rebelião, nós temos que fazer greve, porque inclusive era uma das questões, né? A pessoa ali da fila falava, não, para o país um dia, para tudo. Quero ver se eles não vão ficar com medo. Gente, não é por aí, né? Não é com greve que a gente vai resolver, não é parando, não é com revolta, não é colocando lenha na fogueira que a gente vai resolver. É por isso que a educação ela é tão importante, porque ela estaria colocando nesse papel nas pessoas, dando esse subsídio para entender qual que é o seu real papel na sociedade. Hoje, muitas vezes, nós não sabemos, né? Nós vamos aceitando, vamos deixando as coisas levarem porque eu preciso do meu emprego e todos nós precisamos, né? E vamos nos sujeitando, muitas vezes desrespeitando as pessoas, não tratando elas como elas merecem, porque simplesmente ninguém nos escuta, né? Ninguém leva em consideração o que a gente fala, ou seja, nos tiram a liberdade. E assim a gente vai ficando cada vez mais desmotivados a ir trabalhar. Quantas pessoas não levantam da cama e não se sentem felizes, animados para ir trabalhar? Porque tem que ser mais um número, né? Não tem a percepção do que pode fazer no seu serviço, no seu emprego, com bom ânimo, com caridade. E aí chega um ponto, como um familiar teve que ouvir no leito de hospital, eu esqueci a medicação da sua mãe, sim, né? Eu tenho 12 pacientes para atender. Gente, olha que absurdo que chega, né? Tudo bem, não estou querendo dizer que a pessoa talvez não esteja sobrecarregada, em colapso. É esse o ponto. Nós estamos colapsados, nós estamos tão sobrecarregados e nós vamos sempre buscando uma paz que nós não encontramos, né? Sendo que essa paz, a gente esquece que ela está dentro da gente. E nós vamos fazendo essa lei de liberdade de uma forma errada. Por quê? O gerente que de repente conseguiria, já que ele não consegue resolver o problema, ele poderia muito bem, pelo menos pedir para as pessoas irem lá falar, olha, aquela senhora que está passando por aquela situação, vamos dar um lugar para ela sentar, vamos tentar adquirir cadeiras, vamos colocá-la pelo menos aqui no ar-condicionado, vamos tentar. É pelo menos tentar resolver, é ter empatia. E hoje o que nós não temos é empatia pelo outro. Muitas vezes estamos só olhando para nós, vivendo esse egoísmo, né? Vivendo qual que é a minha condição, a minha obrigação, o que eu tenho que fazer, né? E a gente esquece do que é a caridade moral dentro do nosso emprego. Independente de que situação, de que cargo que nós exercemos. Já pensou se a tia do cafezinho fizesse aquele café com má vontade toda vez? Né? Se a tia que fosse limpar o banheiro, ela não fosse limpar o banheiro com carinho e ela falava, esqueci, não tive tempo de limpar o banheiro, né? E gente, isso eu tô falando de limpeza. Imagina você falar isso para vidas. Então nós não podemos deixar esse tipo de sentimento invadir a nossa vida e tirar a nossa liberdade de ser feliz aonde nós estivermos. Essa liberdade de ser feliz é aquela que nós fazemos com excelência, o que nós fomos para fazer. Independente se eu estou sentada esperando para atender, eu ter empatia com o outro que está ali sobrecarregado de trabalho e simplesmente, tá bom, tem que reclamar? Tem que reclamar, concordo.
Só que chegar assim, escuta aqui, tem algum número que eu possa ligar para te ajudar até? Ser mais um número reclamando, colocando essas coisas? Gente, quando você fala isso para um funcionário, principalmente do setor público ou que está sobrecarregado, que você quer ajudá-lo naquele momento, você tira um peso das costas, né? Por quê? Porque estamos todos sobrecarregados. Nós estamos muito longe de sentir o que é essa lei da liberdade que Deus quer para nós. Por quê? Porque nós impomos prisões. Somos nós que colocamos prisões. Somos nós que cada vez queremos trabalhar muito para ter muito. E cada vez que eu tenho muito, eu preciso trabalhar muito, né? E com isso a gente vai perdendo a nossa família, vai perdendo o convívio dos nossos filhos. É claro que algumas situações realmente tem que trabalhar para poder manter o sustento da casa, mas quando isso acontece, essas pessoas normalmente elas têm vontade de trabalhar, porque elas dependem daquele emprego, entendeu? Então é esse o sentimento. É de quando você vai trabalhar, você olhar aquele emprego, eu estou recebendo, mas eu estou ali para cumprir uma função, para desempenhar algo. Porque se a gente for olhar, cada uma dessas pessoas que não tiveram empatia nesse sistema social, elas estão se comprometendo coletivamente. E é assim que os karmas coletivos vão se desenvolvendo. Porque o cara que está preocupado só com o emprego dele, ele não está ligando para o sofrimento do outro que está ali, que ele poderia resolver com um copo d'água, por exemplo, que ele poderia aliviar por causa da presença do sol quente. E isso não depende do superior, depende dele. Ele está se comprometendo coletivamente. Então, cabe aqui a reflexão para a gente começar a pensar que muitas vezes quando a gente fala estamos vivendo de forma inconsciente, e aí nós vamos se envolvendo em karmas coletivos por causa disso, porque simplesmente o egoísmo vai imperando. A gente vai se deixando levar, a gente vai vendo os superiores fazendo isso e a gente vai pegando aquilo de exemplo e vai levando para frente. E cada vez mais a gente vai comprometendo a lei de liberdade do outro. Porque lembra, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Ela termina aonde começa a do outro. E a partir do momento que eu estou tirando o direito dele de ter uma situação digna, eu estou me comprometendo coletivamente. Não é com uma pessoa, imagina, né? Eu usei aqui o exemplo do banco, porque foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que frequentar 2 agências. A primeira, ela era privada, e eu não esperava que também estava na mesma situação, né? Na mesma condição. E eu falei, eu preciso mudar isso, o que eu posso fazer para ajudar, para tentar melhorar essa situação? Aí no outro dia tive que parar numa outra agência, porque não se dá para fazer em 2 agências no mesmo dia, diante dessa situação. E ali, olha o que aconteceu, eu estava ali na fila e de repente as pessoas começaram a reclamar e colocar a culpa no governo, que não sei o que. Falei, bom, vai, pede para o universo o que você pode fazer para melhorar a situação, né? E aí ali eu tive que acalmar os ânimos das pessoas, começar a falar, olha, mas o cara ali, né, vamos ter empatia com ele também, ele tá naquela situação. Uma vez o meu orientador de pós-graduação falou, Arielle, tome cuidado com o que você pede, porque seu desejo pode se realizar, né? Eu ainda não aprendi com essa lição, não. E ali naquele momento acabou que a conversa foi para esse lado, né? E aí, como já não tinha mais tempo, eu tinha muito tempo ali para esperar, falei, quer saber, eu vou estudar para minha palestra de amanhã, já vou adiantar o tempo aqui. E aí, de repente, veio, fui ler o tema, Lei de Liberdade. E aí veio, né, o download, falei, nossa senhora, era para sentir na pele.
tudo isso mesmo, né? Então, fica aqui mais ou menos o relato, né? Para a gente poder prestar atenção. Que muitas vezes a gente está se comprometendo achando que a gente está cuidando só da nossa vida. Mas no mundo de fraternidade, a gente não pode olhar só para nós, né? Nós nunca vamos terminar com a desigualdade se a gente continuar olhando só para as nossas necessidades. E muitas vezes está tão fácil da gente resolver a necessidade do outro, né? Só basta estender a mão, só basta ter vontade, criar olhos. E é assim que as leis morais, elas estão disponíveis para a gente no seu entendimento. Não é simplesmente pegar o livro dos Espíritos e ler as mensagens ali, né? E simplesmente falar, tá, então escravidão é isso, e não trazê-las para o nosso dia a dia. Porque o Espiritismo, ele é sempre contemporâneo, né? Nós, homens, ainda repetimos os mesmos erros, as mesmas questões há muitos e muitos anos. Então, essas questões ainda estão, né, super modernas, super contemporâneas mesmo. Então, vale a gente olhar e começar a ter essa empatia, né? Não tirar a liberdade do outro, e sim contribuir para que a liberdade do outro também aconteça. E muitas vezes a gente está envolto, né? Está envolvido numa situação ansioso, nervoso, irritado, e a gente passa a não perceber os ensinamentos que o universo manda para a gente, né? Por cabeça dura, por ser casca grossa, a gente ainda vai esquecendo de colocar em aprendizado, em exercer essas leis morais, em exercer as leis que Cristo mesmo trouxe para a gente, né? Porque melhor do que ler o Evangelho, do que estudar o Evangelho, é praticar o Evangelho. Então não adianta nada nós estudarmos, né? Filosofarmos e não colocarmos em prática. A partir do momento que a gente realizar isso no nosso convívio, no nosso trabalho, melhorando a vida do outro, a gente também vai estar ganhando, como que eu posso dizer, créditos ali para a espiritualidade. A gente não sabe quem está diante de nós. Muitas vezes é uma pessoa tão necessitada que quando a gente ajuda, o espírito que está ali por trás dela, que é um familiar espiritual, está ali, né, para dar suporte, porque ela veio para passar uma provação muito grande na vida dela. E a partir do momento que nós o ajudamos, nós ganhamos um aliado, porque esse espírito, ele passa a nos olhar com um olhar mais de carinho. E se em algum momento ele puder nos ajudar, ele vai nos ajudar, né? Então, tenhamos fé, né? Acreditamos que tudo que acontece na nossa vida, por pequena que seja a situação, ali tem um grande ensinamento. E muitas vezes é para testar mesmo, né? Você quer ser caridoso? Então, o que Deus vai colocar na nossa vida? Pessoas precisando de ajuda. E às vezes não é só financeiro, só que você fica com aquele olhar que, ai meu Deus, né? Eu queria ajudar tanto mais as pessoas financeiramente. Só que você não tem essa problemática para resolver financeiramente, mas sim moralmente. E aí vão vir pessoas, como que eu costumo falar, mancas do espírito, para que você possa levar uma palavra, um pouquinho mais de conforto, né? Um pouquinho mais de calma, de paciência, de reflexão, para essa pessoa poder pensar um pouco até diante das suas atitudes. E o Espiritismo, como sempre, né? Ele sempre nos traz que nós somos responsáveis. Somos responsáveis por todos os atos, os mínimos. E, infelizmente, cada um, né, ainda está no seu grau.
Pode ser que tenha alguém que até está discordando de mim, né? Tipo, nossa, mas uma pessoa lá, ela tá indo contra a liberdade do outro só porque ela tá pensando no seu ganha-pão. Nós ainda não temos nem mental para entender algumas coisas e a gente ainda acaba cometendo erros, né? Essa foi uma percepção recente, mas e quantas que eu acabo realizando que eu também não tenho nem noção, né? Porque nós ainda não somos espíritos puros, ainda um dia chegaremos nisso daí, mas por enquanto, o pouquinho que a gente vai tirando daqui, tirando dali, isso já vai construindo aí uma trama, uma boa bagagem de tesouros do céu, né? De tesouros da vida eterna, que vai poder dar um bom respaldo aí na nossa erraticidade. Bom, então, eram essas as considerações, né? Então, unindo novamente nossos pensamentos, junto dessas boas vibrações que nos cercam, que já nos harmonizam o nosso lar. Vamos então orar junto com a nossa Mãe Maria e os trabalhadores de Maria, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, bom descanso aí para quem for descansar, quem for encarar um turno de trabalho, um bom trabalho, né? Amanhã nós voltamos com o nosso pequeno estudo, né? Rápido estudo de algumas obras espíritas com a Vânia. Não se esqueçam, estamos aqui sempre às 18 horas e é muito importante a presença de vocês, né? Cada um aí do outro lado engrossa esse cordão energético que leva de vibração para esse planeta que tanto precisa. Fiquem com Deus. Eu que agradeço a todos sempre. Um beijo. Tchau.